Olá, meus queridos alunos. Aqui é a professora Carla Martello. Hoje é dia 5 de maio, uma terça-feira. Sejam todos bem-vindos. Vamos hoje corrigir os exercícios das páginas, conforme combinamos na aula passada. Além disso, vamos fazer uma revisão das aulas anteriores. Vamos lá, então? Revisão e correção dos exercícios de casa. Terça-feira, dia 5 de maio. Saudades, em breve estaremos juntos. Meus amores, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Ficou bonitinho, né, bonequinha? Vamos inicialmente falar de linguagem verbal e não verbal. Logo no início da aula, nós falamos sobre linguagem verbal, que é a linguagem que tem palavras, pode ser palavras escritas ou faladas, e a linguagem não verbal, que não utiliza palavras, que é o caso de gestos, a dança, as cores, as imagens, né, como pinturas, são exemplos de linguagem não verbal. Vamos ao conceito. Linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada, enquanto a linguagem não verbal utiliza os signos visuais, por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito, entre outros. Então, a linguagem verbal utiliza palavras escritas e faladas, e a linguagem não verbal utiliza signos visuais, imagens, placas, cores, a dança. Eu tive uma professora que ela dizia, e o corpo fala. Eu tenho aqui vários exemplos de linguagem não verbal para vocês. O semáforo. Aí, ó, a cor verde, prossiga. A cor amarela, não prossiga. Acalme, vai devagar. A cor vermelha, pare de vez. Temos aqui, não fume, não vire à direita, não estacione, não use celular, como na sala de aula, não podemos usar o celular. E temos aqui vários desenhos que eu acho lindo. O que eu mais gosto é esse aqui, ó. Emoji, né? Não sei se eu estou falando certo. Aqui de carinha viradinha para baixo. Com a martelo. Eu gosto disso aqui, que esse emoji aqui me representa. Uma graça. Vamos lá? Então, vamos lembrar. As cores, sinal verde transmite comunicação. Prossiga. Sinal vermelho. Aqui, ó. Pare. O sinal amarelo. Vá dando uma pausa, né? Vá parando devagar, porque logo em seguida virá o sinal vermelho. Ok. Linguagem verbal, não verbal e mista. A linguagem verbal tem palavras, não verbal sem palavras, e a mista é a união das duas. Nesse exemplo aqui, ó, é proibido estacionar, formado por palavras. Então, é a linguagem verbal. Aqui, com a imagem, proibido estacionar, linguagem não verbal. E aqui, proibido estacionar mais a imagem. Então, eu tenho a linguagem mista. Aqui eu tenho uma tirinha. Querido filho, deixe um queijo no chão. Mamãe, é um ratinho digitando, né? Aí o filho chega e fica lá, que isso? Aí começa a ler e não entende nada. Aí o ratinho diz assim, esqueci que não sei escrever.
Bom, que tipo de linguagem é usada no segundo quadrinho do texto? São 3 quadrinhos, segundo quadrinho aqui, ó, é a linguagem não verbal. Por quê? Porque não tem palavras. Que tipo de linguagem predomina na tirinha? No total, né? A linguagem mista. Por quê? Porque tem a linguagem escrita, né? Tem a linguagem escrita e eu tenho as imagens. Então, eu tenho a linguagem mista. Fábula, falamos muito sobre fábula, como lemos fábulas. Várias, várias. Eu lembro eu lembro da fábula A Formiga e a Cigarra, que nós lemos em sala de aula. Eu levei, lembra, um rádio e fiquei passando fábulas para vocês. Esse dia foi muito legal. O que é uma fábula? A fábula é uma narrativa em que os personagens são geralmente animais com comportamentos humanos. Pode ser escrita em prosa ou em poesia e finaliza com uma moral. Nós sabemos que a fábula sempre encerra uma lição de moral. A fábula representa o caráter negativo e positivo do ser humano, representado aí pelos animais. Ai, vamos ler A Lebre e a Tartaruga? Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando a lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de coações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar, com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha da chegada, toda sorridente. Moral da história? Devagar se vai ao longe. Muito linda essa história. A imagem também está muito bonitinha, olha. Vamos falar sobre variação linguística. Inicialmente, vamos falar sobre a variação linguística geográfica. O que é variação linguística geográfica? Considera as características linguísticas dos lugares como o sotaque e o vocabulário de cada região. Variação linguística. Vamos ler esses versinhos aqui. Oi, me chamo Beatriz e agora vou falar sobre as tais variações e também lhe explicar um pouquinho do assunto e o que tenho para mostrar. Dentre as tais variações, existe a regional. Ela é a mais comum no âmbito nacional. Vai do norte até o sul, de Manaus ao Pantanal. Sempre presente na fala, é fácil reconhecer. Basta só uma conversa e já dá para perceber de qual dessas regiões a pessoa pode ser. Cada lugar tem a sua. Lá no Rio tem um chiado, que é muito reconhecido. É um som bem enjoado, para aquele que não está normalmente acostumado. É verdade. Eu tive em outros estados e eu reparei muito isso, né? O sotaque, o vocabulário de cada região. Eles, inclusive, acham muito engraçado o carioca, né? O jeito de falar do carioca, chiado. A gente fala tia, tia. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe uma tirinha para vocês. Temos de ir embora. Obrigado pela visita de vocês. Votem sempre, certo? Trem bom, né, Sô?
Ei, não precisa mais falar desse jeito. Uai, parece que estou viciada em falar assim. Não consigo votar normal. E agora? Para começar, não me dirija a palavra em lugares públicos. Gente, é assim mesmo. Eu tive em Minas, eu falava como eles. 2, 3 dias já estava com esse jeitinho de falar, entendeu? Eu fui no Nordeste, eu falava como eles. É só a gente ficar um tempo conversando que a gente já começa a, a falar com o mesmo sotaque. Vamos lá, então. Ele é um mineiro, né? Não consigo voltar normal. E agora? Bom, eu trouxe aqui um fragmento do texto Língua Brasileira. Diz assim: o Brasil tem dessas coisas, é um país maravilhoso. Com o português como língua oficial, mas cheio de dialetos diferentes. No Rio de Janeiro, é. E aí, meu irmão? CB, sangue bom? Até eu entender que meu irmão era meu irmão, levou um tempo. Para conseguir se comunicar, além de arranhar a garganta com R, você precisa aprender a chiar, que nem chaleira velha. Vai rolar umas paradas espertas. Vou repetir, eu gostei. Vai rolar umas paradas espertas. Em São Paulo, capital, eles botam um I a mais na frente do N. Porra, meu, tô dentro, mas não tô entendendo o que tô vendo. E no interior, falam um R todo enrolado. A Fernanda marcou porteira. Dá um nó na língua. A vantagem é que a pronúncia deles no inglês é ótima. Em Minas, em Minas Gerais, quer dizer, em Minas, eles engolem letras e falam, Belzonte, Nossa Senhora, dou demais da conta sou. O mineiro, quando se perde, já tem uma frase pronta. Eu nem sei quem... Eu nem sei quem coçou, oncotô, doncovim e proconvô. Qualquer objeto eles chamam de trem, como naquela história do Mineirinho. Bom, é assim mesmo, né? Muito bonitinho. Variação histórica, nós estávamos falando da variação geográfica. A variação histórica quer dizer o seguinte: todas as línguas variam com o passar do tempo. Essa variação fica bastante evidente quando lemos textos antigos. Temos que lembrar que a língua ela é viva. Vou botar aqui, que a língua ela é viva. A língua se modifica com o tempo. Então, eu tenho um texto aqui que diz o seguinte: antigamente, as moças chamavam-se madimonzelles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas eram os rapazes. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pés de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Olha aqui como farmácia era escrita, ó, com PH. Muito legal, né? Farmácia popular. Muito bonitinha, variação histórica. Antigamente, vós Messê, depois você. Hoje a gente fala, você sabe? É. Variação sociocultural. É aquela que grupos falam de maneira diferente, mesmo na mesma cidade, no mesmo estado. Uma pessoa de elevado grau de escolaridade cultural ou socioeconômico não vai falar do mesmo modo de um grupo de pessoas de grau socioeconômico menor. Aí eu trouxe uma tirinha para vocês entenderem.
Olha a cara do surfista. Olha o o empresário, sei lá, o empresário aí cheio da grana falando, ó, todo arrumadinho de terno, gravata, sapato, o surfista só olhando para ele. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Sei não, hein? O turista não entendeu nada dessa linguagem formal aqui. Variação sociocultural. Variação situacional. A língua varia de acordo com a situação comunicativa. Temos a linguagem formal, a linguagem informal. A linguagem formal, por exemplo, se eu for procurar um emprego, eu devo falar formalmente. Se eu estou conversando com os amigos, eu falo informalmente. Em situações formais, é mais adequado o registro formais, é mais adequado o registro formal da língua, mas em situações informais, não. Vamos ver se eu consigo ler caras. Aqui, o primeiro quadrinho. Vamos cair na real, a testemunha só enrolou. Vamos cair na real, a testemunha só enrolou. Veja aí que é uma situação informal, uma variedade popular da língua. E aqui ele já está no trabalho, no tribunal, e tem que falar formalmente, né? Senhores e senhoras, aceitamos o veredito. A testemunha não acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. Vamos lá, temos um textinho aqui também. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Não gosto de trabalhar, não. Que variedade linguística personagem da imagem acima usou para se expressar? Linguagem culta ou coloquial? Linguagem coloquial. Já falamos muito sobre isso em sala de aula. É uma revisão, né, meus amigos? Observando bem a imagem, diga pelo menos 2 motivos que contribuem para que o personagem fale dessa forma. Fator regional e fator escolar, por exemplo. Ele não deve ter escolaridade, além de tudo, ele é um caipira, né? Se esse jeito, como o personagem falou, dá para o ouvinte leitor compreender? Por quê? Sim, dá para compreender, porque reconhecemos pelo som familiar e aproximado com a forma adequada, segundo as gramáticas. Essa linguagem usada por ele é considerada correta e errada? Não devemos ter preconceito linguístico. Devemos entender o que é, se é adequada ou inadequada. Por quê? Ela é considerada adequada de acordo com o contexto social, geográfico, escolar, etário do falante. Que efeito de sentido, sinal de pontuação, reticências, quando é hora de trabalhar, atribui ao texto, indica um pensamento incompleto. Eu não vou fazer muito bem, não, mas acho que dá para entender. Vamos imitar um assaltante nordestino, um assaltante baiano, um assaltante paulista. Isso aí são exemplos de variação regional. Deixa eu ver. É difícil. Ei, bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços, não se bula nem faça muganga. Arrebola o dinheiro no mato. E não faça pantim, senão enfia a peixeira no teu bucho e bota teu fato para fora. Perdão, meu pai.
disse isso. Mas é que eu tô com uma fome da moléstia. Próxima, assaltante baiano. Ô, meu rei, isso é um assalto. Olha a longa pausa, que ele fala devagar, né? Ô, meu rei, isso é um assalto. Levanta os braços, mas não se aveste, não. Se não quiser, nem precisa levantar para não ficar cansado. Vai passando a grana bem devagarinho. Não repara se o berro está sem bala, mas é para não ficar muito pesado. Não esquenta, meu irmãozinho. Vou deixar teus documentos na encruzilhada. Mistura de baiano com carioca, né? O paulista é grosso. Ô, Ramel, isso é um assalto, meu. Levanta os braços, meu. Passa a grana logo, meu. Mais rápido, meu. Que eu ainda preciso pegar a bilheteria aberta para comprar o ingresso do jogo do Corinthians, meu. Pô, se manda, meu. Vamos lá, treinando. Façam melhor que a Martelo. Muito bonitinho. Qual a variação linguística presente no texto? Regional. Sobre variação linguística, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. 1, variação geográfica. 2, variação histórica. 3, variação social. É percebida, segundo os grupos ou classes envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Então, aí é o caso de uma variação social. São exemplos. Vossa mercê, você. Agora é ser, né? Você sabe, em boa hora, embora, expressões que foram mudando ao longo do tempo. Variação histórica. Pode ser chamado também de regionalismo, variação geográfica. Então, a opção é letra B. 3, 2 e 1. Vamos falar sobre gêneros textuais. Aqui também nós falamos sobre isso em sala de aula. Texto injuntivo. O que é um texto injuntivo? É um tipo de texto que permeia gêneros em que fazemos alguma ordem. É um texto, como podemos dizer, instrucional, né? É o tipo de texto que permeia gêneros em que fazemos alguma ordem, como, por exemplo, manuais de instrução, receitas de bolo, bula de remédio. Vamos ver a Fanta natural. A receita. Ingredientes: 1 litro de água gelada, 10 laranjas, açúcar a gosto. Modo de fazer: corte as laranjas ao meio, uma jarra grande, esprema todas elas para extrair o líquido. Retire as sementes. Coloque toda a água e adicione o açúcar para adoçar, de acordo com o seu gosto. Mexa bem e sirva em seguida. Eu confesso que eu não gostei muito, não. Por quê? Eu mudaria essa receita. Eu poria, no lugar de água gelada, água com gás. Não é? Para ficar mais parecido com uma Fanta. Mas é Fanta natural. Mesmo assim, água com gás. Então, é um texto injuntivo, tá? Manuais de instrução, receitas de bolo, bula de remédio. Ok. Texto descritivo, descrever algo, descrever um ambiente, descrever uma pessoa, descrever uma sensação. Vamos lá. Texto descritivo é aquele que detalha de maneira pormenorizada os aspectos de um determinado lugar, acontecimento, pessoa, objeto ou animal. O objetivo do autor é justamente transmitir as impressões, qualidades, sensações, características e observações sobre aquilo que está sendo detalhado. A professora Martelo, vamos descrevê-la. Cabelos vermelhos,
baixa. Tô gordinha, tá, gente? Essa quarentena me engordou. Gordinha, aparenta ter 20 anos. Vamos lá, vamos lá. Texto descritivo. A Silvia. A Silvia Godinho tem 10 anos, anda no 4º ano, mora em Almodovar e é jovem. Ela tem cabelo castanho encaracolado, rosto bonito, testa lisa, orelhas delicadas, sobrancelhas finas, olhos meigos, nariz pequeno, lábios finos e queixo redondo. É alta e usa roupa colorida. A Silvia é alegre, simpática, bondosa, não tem defeitos, gosta de estudar, não gosta de pentear os cabelos, fala muito bem e é sossegada. Eu gosto muito dela e ela é minha amiga. Muitas características, muitos adjetivos. Eu esqueci de falar que a professora Carla, além de baixinha, gordinha, cabelos vermelhos, eu sou discreta. Ai, só que não, né? Vamos lá. Texto descritivo. Eu tive uma professora que ela dizia o seguinte: vamos lembrar, o texto descritivo me remete a uma fotografia. Então, são os detalhes, né? Ok. Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente ele é escrito em prosa e nele são contados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de texto narrativo são romance, novela, conto, crônica, fábula. Vamos ler esse texto? O burro com pele de leão. O burro encontrou uma pele de leão largada na floresta. Ele vestiu a pele e começou a andar pela mata. Ao vê-lo assim disfarçado, os outros animais fugiam apavorados. Até que encontrou uma raposa que não se assustou. O burro tentou amedrontá-la, imitando o rugido de um leão, mas o que saiu da sua garganta foi um zurro, que fez a raposa rir até não poder mais. Gostaram? Muito bonitinho também. Relato. Relato é muito semelhante à narração, mas com um detalhe. Enquanto a narração tem caráter ficcional, o relato é baseado em fatos reais. Quem escreveu esse relato é uma criança de 9 anos, então ela tem alguns erros assim de pontuação, de concordância nominal, mas a Martelo vai ler. Relato pessoal. Meu nome é Jean. Eu vou falar um pouco da minha vida. Eu ajudo a minha pai, ó, é assim mesmo, é relato dele. A cortar lenha. Eu tenho 9 anos e fui mordido por um cachorro. Quando eu crescer, quero ser goleiro, quero ter uma esposa e ter filhos. Eu moro em Santa Cecília. Gosto dos animais e das plantas. Gosto da minha professora. Ela explica bem, gosto de ler e de estudar. O relato pessoal. Texto expositivo. Exposição é um tipo de discurso cuja principal finalidade é transmitir informação. É uma das formas de expressão próprias dos textos didáticos. A finalidade de transmitir informações pode concretizar-se de modos muito distintos, seja na língua oral, seja na escrita. Então, o texto expositivo ele apresenta informações. Vamos ler um pedacinho do texto da aluna Mariana. Há tempos, a questão da preservação do meio ambiente entrou no dia a dia das discussões do mundo inteiro. O excesso de poluição emitida pelas indústrias e automóveis e a devastação das florestas são as principais causas do efeito estufa e, finalmente, se tornaram motivo de preocupação. Contudo, até agora, os resultados pró-natureza são insignificantes perto dos prejuízos causados a ela. Aqui eu tenho um textinho
E eu quero que vocês me digam a letra de uma música, Os Anjos, de autoria de Renato Russo, para que vocês me digam qual é o tipo de texto: narração, descrição, injunção, exposição. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira. Coloque tudo numa forma untada previamente. Com promessas não cumpridas, adicione a seguir o ódio e a inveja, as 10 colheres cheias de burrice. Mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco. 2 xícaras de indiferença e um tablete e meio de preguiça. Nossa, eu não quero comer isso não, hein? A música Os Anjos, de Legião Urbana. Depois eu vou querer ouvi-la. A letra da música Os Anjos, de autoria de Renato Russo, apresenta elementos que a identificam como o seguinte: o texto é injuntivo. Resposta C, ok? Texto injuntivo, pautado na explicação, ok? Então, vamos lá. Vamos falar também sobre ditongo, hiato e tritongo. Como é uma revisão, sei que vocês sabem, mas vamos fazer com martelo. Poeta, a palavra trissílaba, forma hiato. Vocês marquem, tá, gente? Hiato. Geladeira, ei, ditongo. Enxaguou, faço com martelo, ou. Semivogal, vogal e semivogal, tritongo. Piada, hiato. Céu, ditongo. Quaisquer, tritongo. Miolo, hiato. Gratuito, gratuito, ditongo. Uruguai, tritongo. Peixe, ditongo. Vamos lá, para quem não pegou. Poeta, hiato. Geladeira, ditongo. Enxaguou, tritongo. Piada, hiato. Céu, ditongo. Quaisquer, tritongo. Miolo, hiato. Gratuito, ditongo. Uruguai, tritongo. E peixe, ditongo, ok? Marque a alternativa cuja palavra é classificada como paroxítona de acordo com a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte. É a sílaba mais forte. Urso, é ela, paroxítona. Ônibus é proparoxítona, mão é desculpa, mão é monossílaba. Bambolê é oxítona e cólica proparoxítona. Então, a resposta certa é a letra A, urso. Aqui a Martelo deixou. Diga 1, encontro consonantal. 2, dígrafo vocálico. 3, dígrafo consonantal. Deixou também um gabarito. Banco, esse A aqui, ó, nasal. Né? Então, é um dígrafo vocálico. 2, pêssego, SS, dígrafo consonantal. 3, santo, dígrafo vocálico. 2, chapéu, CH, dígrafo consonantal. 3, guerra, tem 2 dígrafos, GU e RR, dígrafo consonantal. Blusa, eu falo as 2 consoantes, blusa, enquanto consonantal 1, prato, enquanto consonantal 1, nasça, dígrafo consonantal, S cedilha, cresça, S cedilha, dígrafo consonantal. Alho, LH, dígrafo consonantal. Campo, esse A, essa vogal A, nasalizada, dígrafo vocálico. Flauta, encontro consonantal. Chave, CH de novo, igual em chapéu, dígrafo consonantal. Ninho, ninho,
Eu tenho dígrafo consonantal, pássaro, SS, dígrafo consonantal. E terra, os 2 R's, dígrafo consonantal. Ok? Há substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Uma das alternativas seguintes constituída de 3 substantivos dessa espécie. Ou ele quer 3 que sejam substantivos sobrecomuns, ou substantivos comum de 2 gêneros, ou substantivos comuns de 2 gêneros ou substantivos epicernos. Comum de 2 gêneros, né? Ou epicerno. A resposta é a letra D, porque a D, a criança é sobrecomum, a vítima é sobrecomum e o cônjuge é sobrecomum. Porque não existe o criança, não existe o vítima, não existe o cônjuge. Então, é sobrecomum. A criança tanto serve para o sexo feminino, masculino, a vítima também e o cônjuge também. Tanto é que eu sou o cônjuge do meu esposo e meu esposo é o meu cônjuge. Mas martelo, ou selvagem, é selvagem, comum de 2. O agente, é agente, comum de 2. A patroa, o patrão, comum de 2. O mestre, é a mestra, comum de 2. Sendo assim, a resposta é a letra D. Assinale a opção em que todas as palavras são paroxítonas. Para que seja paroxítona, é importante que a antepenúltima sílaba seja, ou melhor, última sílaba oxítona, penúltima sílaba paroxítona, antepenúltima sílaba proparoxítona. Então, é importante que a penúltima sílaba seja mais forte. Ó, glúten, paroxítona, ruim é oxítona, revólver paroxítona, amigo paroxítona. Então, não serve, porque eu tenho uma oxítona aqui. Felicidade, paroxítona, hangar, paroxítona, botox é oxítona. Não serve. A resposta é letra C, órgão, gratuito, plateia, pólen. As 4 palavras são paroxítonas. Mandela, por que não pode ser a última? Porque álibi é proparoxítona, é a antepenúltima mais forte. Fácil, ímpar... Opa, deixa eu voltar. Fácil, ímpar e libido são paroxítonas, mas álibi é proparoxítona, sendo assim a letra C. Meus amores, agora nós vamos à correção do trabalho de casa. Adorei esse texto, A Saliva do Marabu. Eu espero que vocês tenham gostado também. Nós vamos, então, ao vocabulário da página 247. Litania, invocações em nome de Deus. Arqueadas, curvadas, viçoso, cheio de energia. Prescrições, ordens expressas, determinações. Resolutamente, com seriedade. Minúcia, com atenção, cuidado. Súplica, pedido, humildade e insistente. Acanhado, envergonhado, francos, moeda utilizada em vários países africanos. Hesitação, indecisão, desnorteado, sem rumo, apaziguante, pacificador. Fitavam, olhavam atentamente. Esmero, perfeição. Disparate, contrassenso, desatino. Resplandecia, brilhava com intensidade. A número 1 é a seguinte. Os relatos de viagem normalmente enfocam aspectos físicos dos lugares visitados, como paisagens, monumentos, ambientes. Podemos afirmar que esse enfoque acontece no texto? Não, porque ao longo do texto o autor enfatiza mais os aspectos culturais, o choque da realidade, com enfoque na figura de Marabu. O que ele faz? Ele coloca a moeda na boca e depois cospe. Marabu é um homem santo. Então, o turista ficou impressionado. Vamos lá. Número 2. Até aqui vimos que os gêneros textuais podem ser permeados
por diferentes tipos textuais, mas um deve prevalecer no texto. Desse modo, a saliva do marabu prevalece o relato, mas podemos identificar outros tipos textuais participando da costura textual? Pensando nisso, analise o trecho a seguir retirado do primeiro parágrafo e responda às questões propostas. Me chamou a atenção um velho de cabelos brancos, sozinho. As pernas um pouco arqueadas, estava de cabeça baixa e mastigava alguma coisa. Também era cego. E, a ajudar pelos trapos que vestia, era mendigo também. Mas o rosto era cheio e viçoso. Os lábios eram saudáveis e úmidos. Mastigava devagar, de boca fechada. E seu rosto tinha uma expressão de alegria. Ok, vamos então. Podemos identificar nesse trecho um emprego narrativo? Eu vou dizer que não. Porque o texto narrativo, ele geralmente é ficcional. Então, o relato, ele é verídico. Então, vamos lá. Não, como os fatos relatados foram verídicos, não, aqui está faltando, não tendo como objetivo a ficção, temos o relato e não a narração. Questão 2b. É possível identificar o emprego do tipo descritivo nesse texto? Ele é um relato, só que tem, sim, o tipo descritivo. Aqui, ó. Velho de cabelos brancos, pernas arqueadas, ok? Rosto cheio e viçoso, lábios saudáveis e úmidos. Então, nós temos as características, descrições. Se no texto temos a descrição, caracteriza a aparência de marabu, ok? Página 248 ainda, a resposta é letra E, porque diz o seguinte: é correto. Então, no número 1, ele diz: o primeiro parágrafo da palavra arqueada poderia ser substituída sem prejuízo por tortas? Não, ele não tinha as pernas tortas. Ele tinha as pernas curvas, arqueadas. Então, é errado. No segundo parágrafo, não teríamos prejuízo não teríamos prejuízo de sentido se substituíssemos a palavra velho por ancião. É verdade, não teríamos. Mas por homem teríamos, sim. Então, verdadeira. No terceiro parágrafo, a palavra súplica foi melhor empregada que pedido. Há uma grande diferença entre súplica e pedido. A súplica, ela é um clamor, ok? Então, a resposta da número 3, da página 248, a letra E. Número 4, página 249. O primeiro e segundo parágrafos são marcados por um mistério, cuja intenção é prender a atenção do leitor por meio da curiosidade. Qual é esse mistério? O mistério consiste em levar o leitor a querer saber o que o velho mastiga. No final, lá do meio para o final, que a gente percebe que é uma moeda. 5. No terceiro parágrafo, Canete revela ao leitor o motivo de sua curiosidade. O que o velho fazia? Ele mastigava as moedas que recebia como esmola. 6. Já no quarto parágrafo, transcreva o texto, a frase em que o autor revela sua impressão sobre a ação do velho, relatada no parágrafo anterior. Ele ficou pasmo e confuso. A frase transcrita na questão anterior pode ser resumida por um sentimento, que é indicado no parágrafo seguinte. Que sentimento é esse? Sentimento de nojo, meus amores. 8. Como vimos, para prender a atenção do leitor em seu relato, Canete estimula sua curiosidade nos 2 primeiros parágrafos do texto. Nos parágrafos 3º e 4º, ele satisfaz a curiosidade do leitor e expressa sua opinião sobre o hábito do velho.
Já no 5º parágrafo, ele volta e estimula a curiosidade do leitor. Com suas palavras, formule uma pergunta que expressa essa curiosidade. A sugestão de resposta. Por que o velho mastigava as moedas? Nós sabemos o porquê, que está na resposta 8b. O Maribu mastigava as moedas por 3 motivos: abençoá-las, que ele era um homem santo, aumentar o mérito de quem as doou e adivinhar quanto valiam, porque ele era cego. Página 250. Transcreva ao menos 2 palavras ou expressões que o autor utiliza para expressar a felicidade do Maribu ao mastigar. Com zelo, está lá no 1º parágrafo. Com tanto zelo e minúcia, está lá no 2º parágrafo. 9b, porque Maribu se sentiu feliz ao mastigar. Ele se sentia feliz porque incrementava o mérito divino das pessoas que lhe davam as moedas. E 10. Nesse relato de viagem, Canetti aborda o choque entre a sua cultura ocidental e a cultura marroquina, expressa no hábito do marabu. Inicialmente, ele considera esse hábito um disparate, que o deixa desnorteado, mas ao longo do texto muda de opinião. O que o levou a mudar de opinião? O seguinte: ao perceber que aquele hábito de fato era comum em Marrakech e entender os motivos pelos quais o Maribu o realiza, Canetti percebeu que o estranho era ele e não o velho. Tudo bem? Vamos lá, então. Eu quero que vocês, agora, meus amores, acabando essa aula, pesquise hábitos culturais de outros países. Os países que vocês quiserem. Eu gosto do Japão. À primeira vista, parece estranho para vocês? Escolham 2 países que vocês quiserem os hábitos culturais e digam se é estranho para vocês. Podem procurar até mesmo em Marrocos. Eu acho muito estranho o costume dos indianos. Mas vamos lá, escrevam no caderno de vocês, lembrando que quando nós voltarmos à aula, eu vou olhar caderno por caderno. Tudo bem? Meus queridos, um beijo. A nossa próxima aula nós vamos falar na quinta-feira sobre adjetivos. Ok? Um grande beijo para vocês. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem. Cada dia é... Deixa eu tirar aqui, ó. Botar para cá. Cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo que a vida nos dá. Um beijo muito grande, meus queridos. Um beijo para todos, turma 601 e turma 602. Amo vocês, tá? A Martela hoje pintou o cabelo. Quem pintou, na verdade, foi meu esposo, porque o meu salão fechou. Vamos lá, então. Estou desligando. Beijão.